Salve, salve, galera do InfectoCast. Aqui quem tá falando é Mafê. E hoje eu tô com um convidado super especial que já tava devendo um episódio aí há muito tempo, que eu já vinha conversando pra gente poder fazer. Mas que bom que deu certo da gente poder trazer ele pra poder conversar com vocês, porque vocês provavelmente já conhecem, já escutaram ele nas redes sociais, nos noticiários. Ele é uma pessoa bastante importante nessas mídias e que faz um trabalho incrível na promoção de uma transmissão de conhecimento aí sobre infecções sexualmente transmissíveis e outras infecções no geral. E hoje eu tô aqui com o Dr. Álvaro Costa, que é médico do Hospital das Clínicas daqui da FMUSP e também médico do CRT da Santa Cruz, lá aqui de São Paulo, e trabalha na Casa da Pesquisa como subinvestigador em pesquisa de infecções sexualmente transmissíveis. Muito obrigado pela presença, Álvaro. Seja muito bem-vindo. Tô muito feliz, eu sou fã do InfectoCast, eu acompanho o trabalho de vocês já faz bastante tempo. Muito bom estar aqui, a gente vai falar de várias coisas legais, não vou dar o spoiler, mas hoje a gente vai falar de uma doença aí que vou ficar quieto pra não falar nada, mas vai ser bem legal, né, Mafê? Vai ser bem legal, é algo que tá bastante na mídia, Sim. Né? Hoje, dia 21 de agosto de 2024, é o dia que a gente tá gravando. É uma notícia que saiu recente, mas não é uma doença que é tão recente assim. Hoje, a gente vai falar, mas eu vou ler uma manchete pra vocês antes da gente começar. Então, OMS declara surto de Mpox com emergência em saúde pública de importância internacional. Isso no último 14 de agosto de 2024. Então hoje a gente vai falar de Mpox. Primeira coisa, Mafê, é que no ano de 2022 a gente chamava Monkeypox. Agora a OMS já logo em seguida recomendou que se não mudasse essa forma de designar a doença, hoje a doença é Mpox. E não é uma doença nova não, é uma doença de pelo menos mais do que 5 décadas. Estava ali na África, meio que em alguns países de forma endêmica. Ela é transmitida por animais silvestres no começo da epidemia e agora tem uma nuance de transmissão relacionada principalmente durante a atividade sexual. Mas o que é a Mpox? É a doença causada por um poxvírus, o vírus que é primo do vírus antigo, o vírus da varíola. E esse vírus, ele evoluiu com o decorrer de muitos anos. E lá na África a gente começa a ter os relatos dos casos nos anos 70, nos anos 80, restrito a alguns países da África Central, Congo, Nigéria, alguns outros países também tiveram documentação de casos. E olha que interessante, né? Até hoje a gente não sabe muito bem quais são os reservatórios desse vírus. Se postula alguns estudos, esquilos, alguns animais silvestres. E o primeiro momento da Mpox são as crianças entrando em contato com esses animais dos reservatórios lá na África. Agora, quem poderia imaginar que esse vírus foi evoluindo e que as formas de transmissão foram mudando e que hoje a transmissão é muito além da transmissão de contato com animais, né? Hoje a gente sabe que esse vírus, como a manifestação da doença é na pele, o contato pele a pele é a principal forma de transmissão. E aí, o surto de 2022 mostrou pra gente uma forma muito eficiente de transmissão, que é a transmissão durante a atividade sexual. E é um tabu falar. Quando fala a palavra sexo, né, Mafê? As pessoas, com meu certeza. Deus do céu, não quero falar. A imprensa não coloca de forma clara que é uma infecção sexualmente transmissível. E olha só o dado. O surto de 2022 atingiu mais de 110 países e mais de 96 mil casos de Mpox. E o Brasil foi o segundo país do mundo com mais ou menos 12 mil casos e também 16 óbitos no Brasil. O segundo país do mundo no número de óbitos. E se a gente pegar a epidemia brasileira, que é parecida com a epidemia americana, da Europa, de Londres, do Reino Unido, que a maior parte das pessoas que tiveram Mpox no Brasil foram homens cisgêneros, homens que fazem sexo com homens. Teve uma pequena proporção também em mulheres e pessoas trans, mas epidemia desproporcionalmente que atingiu alguns grupos. Pessoas que vivem com HIV, usuários de PrEP e pessoas que tinham algum IST nos últimos 12 meses antes do diagnóstico. Esses são os grupos mais que a gente concentrou a quantidade de casos da Mpox. E acho que é muito importante da gente estar falando isso por conta de que a gente está falando isso dentro de um cenário que também fazemos parte da comunidade LGBTQIAPN+. E dentro disso a gente não quer de forma alguma que o estigma seja levado dentro dessa questão da transmissão. Mas a gente não pode deixar de falar que tá acontecendo, que tá acontecendo entre os nossos e as nossas. Perfeito. E que a gente precisa conversar entre nós, porque às vezes a comunicação ela só é eficiente quando a gente fala pra gente mesmo, Perfeito. Né? A gente sabe aonde a gente tá, a gente sabe o que a gente escuta, a gente sabe quais são
o hype da comunicação. Então, às vezes, o que a gente precisa é saber comunicar. E esse saber comunicar, dentro da comunidade LGBTQIAP+, tem um peso muito importante. Então, escutem sobre isso com, obviamente, um olhar crítico, mas um olhar de que a gente precisa estar falando, sim, que isso se concentra na população LGBTQIAP+, principalmente homens que fazem sexo com homens, para tratarmos isso de forma séria, para que a gente consiga, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco, pensar em políticas públicas que ajam diretamente nas pessoas que estão mais vulneráveis, né? Sim. Mafê foi cartesiana na colocação, em todas as colocações. No começo da epidemia de HIV nos anos 80, a gente sabia que era uma doença que afetava desproporcionalmente homens gays. Só que foi construída uma narrativa de que só homens gays tinham HIV, e até hoje a gente paga um preço de um estigma e um trauma de homens gays. Eu pego, Mafê, às vezes, pacientes que têm medo de se testar para HIV. Sim, isso é muito frequente no consultório, né? Porque se criou um terror. Então a gente não queria que acontecesse o mesmo com a Mpox, mas paradoxalmente, como é que a gente se exclui da possibilidade de falar comunidade LGBT, é uma doença que afeta mais homens. Como que a gente pode se prevenir? Quais são os sintomas? Porque falar de ST sempre tem uma proporção das pessoas que tem medo, não querem falar, não querem saber. E a nossa função, eu acho que a comunicação tem que partir dos LGBTs. Porque, olha só, vou contar uma história da Mpox, que no ano de 2023 eu fui chamado pelo Ministério da Saúde para fazer um compilado de vídeos de Mpox que falassem sobre a doença e que orientassem a população. Esses vídeos nunca foram pro ar. Por quê? Porque eu falei muita coisa, transmissão sexual, população vulnerável. Então, por que a gente ainda tem medo de dirigir o discurso de uma forma clara, didática, falando de sexo, falando de prevenção? Esse é um grande problema das ISTs, com toda né? certeza. É por isso que a gente tem hoje os números que a gente tem e porque a gente ainda tá vivenciando o que a gente vivencia hoje, né? Pois é, viver nos anos 80, estigmatizando as pessoas, falando de sexo de uma forma moralista, ou colocando conceitos políticos, religiosos nisso. Gente, a Mpox realmente precisa falar. Como pega? É transando? Como é que a gente faz? Tem vacina? Quem que eu vou ser? Eu sei que a doença é concentrada em homens gays, em pessoas mais vulneráveis, eu vou vacinar essas pessoas. Sim. Então, às vezes eu fico escutando, vendo as pessoas da entrevista de Mpox, e pessoas ficam ali, qual que é o risco de eu pegar? Eu não tenho a mínima ideia de quais são as formas de transmissão, né? Porque realmente, vamos falar da transmissão de Mpox, que eu acho que é legal. Boa. Pele a pele, contato. Por que a atividade sexual é o momento mais oportuno? Você beija, você abraça, você encosta, você troca saliva, você troca aerossol, você troca tudo na atividade sexual. Pois e é. ainda bem que troca, né? Agora, outras formas, superfície, roupa, tem relatos de transmissão. Na África, na Nigéria, em 2017, um fator de risco para criança pegar Mpox era dormir no mesmo quarto de alguém na mesma cama. Então é a roupa, provavelmente. Claro que ar também pode transmitir. Sim. Só que o que a gente não sabe ainda da Mpox, como a gente vai falar de muitas coisas que são pontos de interrogação, é qual é a magnitude de cada uma dessas formas de transmissão. Sim. Mafê sabe que lá onde a gente trabalha, teve um profissional que se acidentou e pegou por acidente com material biológico. Sim, Mpox. a gente já tem vários relatos na literatura Pois sobre é. acidentes com material biológico que acabaram fazendo essa transmissão. Durante a coleta, né? Porque o profissional vai colher da lesão, né? Da casquinha lá da crosta, da vesícula. Então, olha só, se é uma doença que ela tem múltiplas formas de transmissão. Sim. Parece que o vírus evoluiu e essa forma sexual a forma sexual parece que foi a mais versátil para espalhar o vírus. E até algumas teorias que tentam explicar o começo da Mpox lá em junho, maio, que Nigéria, Europa, as festas LGBT na Europa talvez possam ter tido... Tudo isso muito especulativo, na verdade, Claro, né? claro. Tem nada muito claro na literatura, mas vamos pensar, festas, todo mundo junto, abraçando. Hoje a gente sabe que é uma realidade ter festas de sexo e ter encontros para atividade sexual, sauna. Então talvez isso possa ter tido um papel na disseminação do vírus. E basicamente é o contato sexual, não é a festa, é o contato sexual. Pois é. E aí, quando a gente tá falando dessa transmissão, a questão não é acabar com a festa. Exatamente. Né? É a gente poder trabalhar na festa fazendo prevenção, Lindo, né? lindo. É falar sobre isso dentro da festa. É poder falar que se você tá com algum sintoma, você tem essa e essa referência pra buscar. Perfeito. É orientar, né? É poder fazer o que a gente já faz, ter o nosso prazer, ter as nossas diversões, mas sabendo quais são as orientações corretas, né? E você colocou um aspecto que me fez lembrar o começo da epidemia de HIV na cidade de São Francisco nos anos 80, porque a conduta foi fechar todas as saunas, Sim. fechar tudo. Inclusive hoje eu tava num evento e uma das pessoas me perguntou, você não acha que na falta de vacina a gente deveria fechar todos os lugares e orientar que as pessoas tivessem abstinência sexual? Não, né? Pelo amor
amor de Deus, gente. Não dá nem pra responder essa pergunta. Porque foi o que a Mafê falou. Que tal? Eu lembro até no começo da MPOX, 2 anos atrás, que essas festas de temática sexual, os donos, organizadores, começaram a ficar interessados. Sim. E olha que postura muito interessante. Teve uns locais que eles até falaram, vamos fechar por um tempo, por uma decisão nossa de respeito ao nosso cliente, porque a gente não sabe nem direito como são as formas de transmissão. E isso foi uma coisa legal que aconteceu. E eu acredito sim que isso teve um papel na resposta. Com toda certeza. A informação, respeito. Imagina, a gente levou cartazes lá, o pessoal do CRT, pra essas festas, falando, ó, essa a primeira lesão pode dar no genital. Se a pessoa sabe qual é a lesão, ela tá ali, reconheceu. Talvez eu esteja com a MPOX. Eu vou me testar. Sim. Eu vou parar de transar. Eu vou barrar a cadeia de transmissão. Olha a importância de uma comunidade esclarecida, sem criar um pânico pra comunidade LGBT, porque não dá pra criar mais pânico. Nós já estamos muito traumatizados. Eu sou um homem gay, traumatizado dos anos 80 por causa do HIV. Não vamos criar traumas na nossa comunidade, sendo que é algo que é gerenciável. MPOX, na maioria das vezes, é um quadro leve, brando de doença, né? A gente pode até falar um pouco disso, né? Então, também, falando né? um pouco disso, né? Então, do que a gente falou até agora, retomando um pouquinho da virologia, a gente tá falando, então, de um ortopox vírus, Perfeito. né? Que tem 2 clados. Perfeito. E aí, é bastante importante que vocês entendam essa questão dos clados, que são como 2 tipos de vírus diferentes. Sim. E esse do surto de 2022 era mais relacionado ao clado 2, principalmente o clado 2B. Né? Perfeito. Hoje, a gente tem notícias falando sobre o clado 1, né? Principalmente o clado 1B, que não é um clado novo, ele já existia anteriormente. Sim. Ele é, sim, um clado mais relacionado à transmissibilidade e letalidade, né? Com uma taxa aí de letalidade até de 10% nos Sim. estudos anteriores, mas que já circulava em países da África Central antes mesmo da gente estar falando disso agora. Exatamente, né? muito bem pontuado. Pra você que não entende a palavra clado, lembra do Covid que a gente chamava variante? É mais ou menos parecido. Então, essa família de vírus qualquer vírus evolui, é um DNA vírus, né? Diferente de RNA vírus, mas os DNA vírus também evoluem. E claro que passam-se décadas, os vírus vão evoluindo. E o que aconteceu que foi o motivo da OMS decretar pela segunda vez em 2 anos uma emergência global de preocupação internacional da MPOX. Já tínhamos essa declaração, né? Saímos disso, então, em julho de 2022, a gente entrou nesse estado de emergência em saúde pública de interesse internacional. A gente sai disso em 2023 e aí agora volta de novo por conta desse novo surto aí na região do Congo. Por que a OMS ficou tão preocupada? E a gente ficou meio traumatizado também quando ouve a palavra emergência global em saúde pública. Quem não se lembra de você sentadinho em 2020, escutando que ia fechar tudo. Quando as pessoas escutam, é um trauma danado. A gente tava falando disso até antes de começar a gravar, né? Do tipo, dos primeiros casos da Covid aqui no hospital, né? E eu estava de plantão com a Mafê, eu lembro direitinho, a gente lá, 40, 50 pacientes pra evoluir, num período de um dia, todo mundo encapotado, morrendo de medo de pegar Covid, sem vacina, sem nada, e o povo falando um monte de besteira no ouvido da gente, né? E é óbvio que a gente tem um trauma sobre isso, e é óbvio que a gente precisa, de alguma forma, se antenar. Claro, né? A OMS fez isso porque nos últimos meses no Congo, em algumas províncias do Congo, a gente viu um aumento sem precedentes no número de casos. E assim, pensa, de repente 100, 200, de repente 1.000, 2.000, 4.000. E detalhe, não só de número de casos, número de óbitos, em crianças. E também um aumento da área geográfica cometida, porque você começa a falar de Congo, do vizinho da Etiópia, do Burundi. Poxa, se eu tenho um vírus, a OMS olha lá, África, e vê um vírus que começa a matar mais gente num período de tempo curto e começa a invadir os... Então, eles têm uma capacidade de transmissibilidade talvez maior, de letalidade maior. Então o que a OMS fez? Mundo, vamos lá. Antes de dar merda, vamos decretar uma emergência. Por que essa emergência é tão importante? Faz os países pensarem no programa de prevenção, em comprar vacina, em incentivar a testagem, em fazer campanhas de esclarecimento para a população. A gente quer muito que o Brasil, que na semana passada montou um comitê de emergência, reativou esse comitê, pediu 25 mil doses de vacina para OPAs emprestado. Então, olha como foi importante pra gente essa declaração do OMS. Você já começa a pensar, negociar com o único fabricante global lá, da Bavária, de ter que comprar vacina. Então a gente precisa se articular. Não é que nós estamos vivendo uma iminência de um caos, um cataclisma,
cima, que as pessoas vão pegar mpox, ficar aquelas fotos horrorosas de pessoas assim. A gente nem sabe lá no Congo ainda, porque a gente vê essas crianças, né? Eu me pergunto, será que essa gravidade, porque a criança não tem acesso nenhum, demora a procurar o serviço, a estrutura... O Congo vive nessas províncias onde tá tendo os casos de mpox, guerra civil. Guerra civil há décadas, né? Pois é, imagina qual que é a qualidade da assistência Mafê nesses lugares. Então talvez essa gravidade, talvez não seja algo tanta virulência. Óbvio que a gente tem que interpretar no primeiro momento como algo grave. Com mas certeza. precisa estudar melhor o Congo. Tem até estudos que estão avaliando coisa relacionada à transmissão vertical, casos de aborto lá no Congo, que a gente precisa entender se é realmente da mpox, se é alguma outra infecção congênita. Então, muitos pontos de interrogação, mas um cenário de extrema preocupação, porque se a Clade 1 tá espalhando para os vizinhos e a Clade 2 espalhou para 90 países, por que a Clade 1 não pode espalhar rapidamente para os outros países, né? Pois é, e a gente tá falando também de uma infecção que se encontra desse nível agora por conta de que a gente tá falando de uma infecção negligenciada. Total. Né? Uma doença de uma incidência em uma localidade que é o continente africano, cronicamente excluído de pesquisas, Sim. de investimentos em saúde, Sim. de investimentos em prevenção. E a gente tá falando de lugares onde o problema não é só a infecção. A gente tá falando de desnutrição, de falta de saneamento básico. Então, são acessos limitados em diversas esferas, né? Que levam a casos mais graves, com toda certeza, né? Perfeito. Aproveitando para falar da África, em 2017, um pesquisador da Nigéria, inclusive ele é professor da universidade lá, dos cursos de medicina lá da universidade famosa na Nigéria, o Ogami, ele falou o seguinte: eu acho que a gente tem que se preocupar com transmissão sexual do mpox. Porque tinha aquela ideia que era só os animais, era uma zoonose, contato com o animal, contato na mesma casa, dormir na mesma cama, e as pessoas... Olha aqui, de novo a palavra sexo sendo negligenciada e tirada da pauta. Pois é. E aí, o que aconteceu? Um surto totalmente de transmissão sexual, que afetou 90 países, mais de 90 mil casos. Então, de novo, a gente esquecendo de falar e negligenciando várias modalidades por causa do estigma relacionado a sexo, né? É algo que eu sempre falo quando eu tô, assim, dando aula pros residentes ou atendendo mesmo, né? Que a gente, enquanto infectologista, a gente trabalha com infecções sexualmente transmissíveis. Mas durante a formação, pouco se fala sobre sexo. Na verdade, nada se fala sobre sexo. Durante 3 anos de formação, eu não tive nenhuma aula sobre sexualidade. Sexualidade também, né? idem. E como é que eu vou falar pra uma pessoa se prevenir de uma forma ou de uma infecção que pode ser transmissão sexual, se eu não sei como essa pessoa transa, se eu não sei quais são as práticas sexuais dela, quais são as prevenções possíveis pra ela. Então, é algo que a gente precisa parar de ter medo de falar, né? Sim. Porque a gente precisa saber pra gente poder pensar em formas de prevenir, pra gente diminuir o que a gente tá tendo hoje, né? Não só da mpox. E eu vou dar uma dica pra vocês. Você que tem dificuldade, que é profissional da área da saúde, falar sobre vida sexual, perguntar. Porque pensa bem, você vai atender alguém que, teoricamente, pode ser alguém vulnerável pra mpox. Você perguntar, transa? Com quem? Sem preservativo ou não? Usa PrEP? Como é que é a sua frequência, seu número de parcerias sexuais? Então, se você tem dificuldade de falar, tente aperfeiçoar isso. Tem o curso da InfectoCast que fala de STI, com certeza. Com certeza. Tem coisas muito legais que você pode aprender. E não é só da ciência relacionada à medicação, o tratamento, o PCR, a biologia molecular. É como você conversa com as pessoas. Se fosse só dar o remédio, seria muito fácil. E tratamento de ST é a coisa mais ridícula que existe. É dose única de um monte de coisa, PrEP é um comprimido por dia, ou seja, é a ciência da implementação desses conhecimentos. E passa no conhecimento da saúde LGBT, sexualidade. Eu nunca tive nada de sexualidade na faculdade. Eu lembro que quando eu comecei como infectologista, eu tive que desconstruir de várias coisas. Eu fui criado num modelo de vida de pais heterossexuais. Aí eu começo a atender uma população que me ensina diariamente tudo. Agora, pensa se eu tivesse tido instrumentos de estudar sexualidade, estudar política pública. Eu acho que hoje, lá no Hospital das Clínicas, eu também sou responsável por os residentes, que nem você, Mafê, no Emílio. E o que eu falo pra eles, vocês têm que estudar sociologia, sexualidade. Você vai construir um profissional acolhedor, inteligente, isento de qualquer balizamento religioso, político,
médico, gente, tá mais do que na hora da gente poder tratar a IST de uma forma que não é os anos 80 e os anos 90, com certeza, né? Com Isso acho que a certeza. M-Pox traz, já que a gente tá falando da M-Pox, traz de novo uma lição de como abordar a vida sexual. Imagina, pessoa que não sabe nem o que olhar o seu genital. Se a lesão aparece no genital, como é que você vai olhar? A gente pode até falar um pouco disso, né, pra quem tá escutando a gente. Como é que são os sintomas, né, Mafê, da M-Pox? Onde que aparece? Show, É acho assustador, importante a não gente é, falar né? disso. Então, vamos lá. A doença pode se apresentar, né, Mafê? A gente viu lá no CRT alguns casos, às vezes com uma lesãozinha só, que pode ser no genital, pode ser fora do genital. Com certeza, Às vezes pode né? parecer uma espinha, pode parecer um herpesinho, uma vesículazinha, uma pústula, que é aquela vesícula com um puzinho dentro branquinha. Pode cair e formar uma crosta e pode dar. Vamos lá, você é um homem gay, tem atividade ativa, pode aparecer no pênis. Sim. Ah, você é passivo, pode aparecer uma proctite no ânus. Você faz as duas coisas, do pênis no ânus. Você tem atividade, aparecer fora do genital pode aparecer também. Couro cabeludo, na boca. Sexo oral, pode aparecer uma lesão, uma ferida na cavidade oral. Ou mesmo na vagina, né? População heterossexual, que tem atividade com pessoas com vagina. Então, presta atenção que a porta de entrada muitas vezes é no genital, mas às vezes pode ser fora. Com toda certeza. Antes de ter lesão, você pode começar com um quadro de mal-estar, febre, calafrio, assim, parece que vai gripar. Uma dor no corpo, uma dor nas costas, e aí começa a pipocar a lesão no genital. Pode ser uma lesão muito dolorosa. Esse é o grande. Pegou lá no CRT, né, Mafê? Paciente chegando com muita dor. Sim. Uma lesão que faz uma úlcera, às vezes, essa úlcera ela pode ser profunda. Outra coisa que os pacientes também contam é nas virilhas, as ínguas, né, que é adenomegalias. Isso pode aparecer e pode realmente ter um quadro mais disseminado. Agora, quem que faz o quadro mais grave de M-Pox, com muita lesão? Usualmente são pessoas com imunidade mais baixa. No Brasil, a maioria absoluta dos casos de M-Pox que tiveram gravidade foram em pessoas vivendo com HIV. Então, tem que discutir a questão de, sabendo que essa população é mais vulnerável, priorizar a vacina, falar sobre como é importante você que vive com HIV estar indetectável, tomar seu antirretroviral, porque isso é um mecanismo de proteção. Você não vai ter M-Pox grave se você tiver com CD4 bom, tomando antirretroviral. Vai ter um quadro brando de doença. Talvez mais lesão fora no genital e, detalhe, as lesões podem demorar para cicatrizar, 1 semana, 2, mas elas, na maioria das vezes, cicatrizam. A coisa mais chata do M-Pox é você falar para o paciente que vai ficar em casa isolado. E ele tem que ficar. O paciente, eu trabalho, porque ele pode transmitir isso para outras pessoas. Daí a importância, porque muitas vezes esses pacientes, eles têm M-Pox e passam no médico que não faz a mínima ideia do que é M-Pox. Olha ali no genital, acha que é um herpes, ou vê na pele, acha que é uma espinha. Ou às vezes nem olha, Nem né? Fala, olha. tô com uma úlcera Pois na é. região genital. Tá aqui, ó, remédio, pode ir embora. Médicos odeiam examinar genital. A Sim. gente que é infecta, deixa todo mundo pelado, abre, vê tudo, tem que ver, gente. Desculpa. Você que é profissional da área da saúde, que tá escutando a gente, não tenha vergonha de fechar o consultório e falar, eu sou um profissional, vou te examinar, vou ver todo o seu corpo, ver seu genital. Eu já vejo isso todo dia, deixa o paciente à vontade, fala de uma forma tranquila com ele. Mas é importante olhar. Agora, pensa bem, uma doença que tem esse espectro enorme de apresentação. Você pega um profissional que nunca viu M-Pox na vida, ele vai falar, isso não é nada, tchau. Essa pessoa vai continuar tendo atividade sexual, vai estar transmitindo doença, às vezes para várias pessoas. Então, olha a importância que a Mafê falou no começo do nosso podcast hoje. Como é importante que os LGBT saibam sintomas. Porque se o médico não sabe, eu sei. Se aparecer alguma coisa, eu vou num centro de referência, vou procurar um infectologista, ele vai olhar, vai dizer, herpes, é sífilis. E tem um detalhe muito interessante no M-Pox, não é incomum de ter mais de um IST junto. Sim, isso é muito importante de ser dito, né? Tem Porque que colher os sorologia. sintomas também, eles podem se confundir, né? Eu trouxe aqui, ó, um apanhado de sintomas que foram vistos até agora pelo Brasil, Oba. né? Então, até agora no Brasil a gente tem um pouco mais de 8 mil casos, né? Bastante, E né? quais foram os maiores sintomas vistos? Então, mais de 87% dos casos tinham as erupções cutâneas, então os machucados de pele, né? E aí a gente depois tem febre, lesão genital, dor de cabeça, adenomegalia, dor muscular, astenia, fraqueza, lesão anal, dor nas costas, dor de garganta, vômito. Então assim, proctite, tosse. Como é uma doença de espectro amplo que pode afetar diversos sistemas do nosso corpo, eu posso ter sintoma em todo lugar, né? Ai, nossa, tô meio gripadinho com uma tosse, será que pode ser M-Pox?
Pode, né? Pode ser porque a doença, ela também pode causar uma pneumonite, ela causa uma viremia generalizada que pode te dar um mal-estar, febre. Mas aí depois, a grande maioria dos casos vai desenvolver machucado. Até porque é a partir dessas lesões que a gente vai fazer o exame diagnóstico. Perfeito, né? Mafê. Então, pra resumir, você que tá escutando a gente, sendo ou não LGBT, tendo uma atividade sexual desprotegida, se você saiu com alguém, transou sem camisinha, ou mesmo teve uma atividade sexual com muito contato, às vezes o preservativo não vai proteger pra Não vai proteger. gente. Então tem esse detalhe. Transou com alguém, ou foi numa festa. Gente, ninguém tá aqui pra falar que é certo e errado. As pessoas têm liberdade sexual, mas a nossa função como profissional da saúde é dizer, aconteceu alguma merda, vamos ter que resolver, né? Vamos ter que resolver. Então voltou. Febrinha, dor no corpo, sentiu mal. De repente apareceu uma feridinha no genital. Opa, pode ser M-Pox. O que você vai fazer? Sem desespero, para de transar. Se você tiver alguma parceria sexual, já conversa, vou procurar alguém. Será que eu tô com alguma coisa? Você também, presta atenção no seu corpo, dá uma olhada se apareceu alguma coisa, vou me testar e procura um profissional. E como eu faço o diagnóstico disso, né? Hoje a gente tem uma rede espalhada pelo Brasil de laboratórios do LACEN e 3 grandes laboratórios, Lutz, Fiocruz. Então, existem referências estaduais para fazer o teste. Você vai passar num profissional, ele vai notificar o seu caso como caso suspeito, vai enviar, vai coletar, ele vai pegar ali uma casquinha da sua ferida, colocar ali num tubinho, levar para o laboratório, e lá ele vai fazer um exame de biologia molecular, que é o PCR, um exame que a gente tem disponível. Se você, não quer ir no SUS, tem alguns laboratórios na rede privada que fazem esse exame aqui no São Paulo, na rede privada, só que você precisa de um infecto, de um clínico, um médico te atenda, olha a lesão, você explica, não tenha vergonha de falar se você teve vulnerabilidade sexual, se transou, se teve risco, ele colhe, notifica e deixa você em isolamento. Sim. O teste fica pronto rapidamente, às vezes 3, 4, dependendo do local onde você coletar. Se vier positivo, você vai ter que ficar isolado até... Isolamento o que é? Em casa, tá? Vou trabalhar, não vou transar, então não preciso ficar isolado. Vai ter que ficar. Porque a gente não sabe contato respiratório, transmissão de outras vias, porque você tem um vírus ali. Então, se o vírus está circulando, ele pode ser eliminado através de outras formas, Sim, né? aí, por exemplo, a pessoa tem lesão no braço, na mão, ela encosta em outras pessoas, ela pode transmitir, Você né? acredita que o paciente lá no CRT falou, doutor, eu vou trabalhar, porque eu tô com só na mão, vou cobrir, colocou um esparadrapo na mão e foi trabalhar. Não é assim, gente. Porque, e se ele tiver transmissão respiratória? Imagina no meio de um monte de gente passar a doença, a gente não conhece ainda na intimidade todos os mecanismos de transmissão da M-Pox. Por exemplo, qual é tão importante a transmissão respiratória? Sabe que tem, mas não sabemos o tamanho dessa transmissão. Enquanto a gente não sabe, a gente se protege. Sim. Mesma coisa, a gente atende esses pacientes no hospital. Eles chegam, a gente bota avental, luva, máscara. Eu sou vacinado, não preciso tomar. Tem que usar a mesma biossegurança, né? Detalhe importante, gente, mesmo quem já teve doença ou quem já tomou 2 doses de vacina pode ter M-Pox de novo. Claro, com a frequência muito menor, quadro bem mais brando, mas tem que ter biossegurança, né? Então, entender como é que funciona todo esse processo traz um pouco mais de tranquilidade, porque as pessoas criaram um terror da M-Pox achando que vai craquelar a pele inteira, que aquilo vai ser horroroso. São pouquíssimos casos que a gente vê de quadros de gravidade. É uma doença branda. Assusta, porque, de novo, a gente criou um estigma sobre M-Pox. Quem pega fica, ai meu Deus, o julgamento do profissional, que de novo vai falar sobre vida sexual, dizer que tá errado, que você pegou transando, que não pode transar. Então, é melhor um público esclarecido, que entenda os sintomas, que busque o acolhimento e saiba que é uma doença, na maioria das vezes, branda. As lesões cicatrizam, na maioria das vezes, fica nenhuma sequela. O que pode acontecer é uma lesãozinha no rosto, às vezes um local esteticamente mais favorável, fica meio feio, mas na maioria das vezes evolui muito bem o paciente, tá? E aí, a gente tá falando de uma doença que a gente ainda não tem tratamento, né? Pois é, minha filha. A gente tem até um antiviral sendo estudado, né? Que é o Tecovirimat. Então, pra quem não sabe, o Tecovirimat, ele age inibindo a proteína do envelope viral VP37 e vai bloquear as etapas finais de maturação viral, fazendo com que a gente não tenha aí a replicação viral e com isso a gente diminua aí os sintomas. Vocês né? viram que chique, inibição. É alto nível aqui, né, gente? Mas o que importa é a gente não tem ele disponível em ampla escala. Pois é, falou tudo. De novo, cartesiana. Não temos no Brasil. Tem estudos acontecendo. A gente e a Mafê fazemos parte de um dos estudos, que é o estudo Unity lá no CRT. Tem o STOMP também, que está acontecendo nos Estados Unidos. E outro estudo no Congo também. E assim, vamos pensar. Se a doença é branda na maioria das vezes, esse antiviral talvez nem tenha necessidade de fazer na maioria das vezes. O que você vai fazer? Remédio pra dor, deixar a pessoa em casa, isolada até cicatrizar. Se tiver uma proctite, tratar. A proctite talvez seja uma das situações mais chatas da M-Pox, porque é uma dor anal, insuportável, as pessoas às vezes ficam com o intestino preso, aí você dá opioide, para de fazer cocô, aí fica toda aquela coisa, é difícil, toda proctite é muito difícil de tratar, mas melhora. Banho de assento, aí vai ser coisa da avó. Ficar em casa, banho de assento, anti-inflamatório,
A pele, se tiver alguma infecção secundária, você passa uma pomadinha, não pode coçar. Às vezes a pessoa coça, faz uma infecção bacteriana em cima. Às vezes, quando começa a tratar Mpox, vem os resultados das outras sorologias de IST. Aí vem uma sífilis positiva, uma clamídia, um gônus, tem que tratar também. Aliás, o dado do inicial lá do CRT, que a gente viu, quase todo mundo tinha um IST junto com a Mpox. Então tem que colher sorologia. O primeiro caso que a gente pegou lá no CRT, ele abriu HIV, tinha sífilis, Mpox e veio um PCR positivo para gono. Ou seja, pegou tudo de uma vez só, na atividade sexual provavelmente. Então vale a pena o profissional se atentar a pedir sorologia também. E é bom a gente pensar também que o paciente ou a paciente, quem estiver ali, né, vai estar no primeiro momento com você, mas se ele pegou uma IST agora, eu preciso pensar que, por exemplo, daqui 28 dias eu preciso repetir esse teste de HIV. Com certeza. Porque eu tô trabalhando também com uma pessoa que se expôs ao HIV e pode estar fazendo PEP. PEP. Né? E outra coisa, sempre um momento quando você adquire algum IST, pode ser um momento de baita reflexão. O que eu estou fazendo para minha saúde de vida sexual? Vacina, PrEP, por que não? Pegou um Mpox, falou, poxa, por que eu posso estar fazendo para prevenir de outras STs? Vacinar para hepatite A, para hepatite B, para HPV, tomar PrEP. Hoje, gente, a ciência relacionada à prevenção de IST não dá. Eu fico nervoso, Mafê, quando o povo fala que só existe preservativo. Pois é. Isso me deixa irritado, porque a gente consegue, hoje, para uma pessoa vulnerável, lá do que tá no SUS, oferecer tudo isso, se a gente acolher bem, escutar, gerenciar risco sexual, não julgar. Às vezes a gente tá lá no CRT e com certeza a Mafê já teve essa situação, assim como eu lá, de um menino chegar falando assim, eu uso camisinha, ou uma pessoa usa camisinha. De vez em quando, ele sai com PrEP, com vacina, orientado, com a qualidade de vida sexual, porque ninguém tá falando para as pessoas não transarem, rezarem seus fetiches sexuais. Faça tudo, mas sobre uma camada de proteção toda disponível no SUS. Com e certeza. Quando a gente fala da camada de proteção, a gente quer as vacinas de Mpox também, Com certeza. Então vamos começar falando de vacina. A vacina, então, é uma vacina que, na verdade, nós temos duas vacinas disponíveis. Uma delas mais disseminada e outra não tão disseminada, e eu vou explicar o porquê, e aí depois a gente fala um pouquinho dela. Então, as vacinas, elas basicamente são feitas com o mesmo vírus, que é um vírus derivado do vírus vaccinia. Não é o vírus Mpox, mas é um vírus semelhante. Primo, vamos dizer assim, Perfeito. Um priminho. E aí, a gente tem dois tipos de vacina. Uma delas chama Acan 2000, que é uma vacina replicante, que acaba sendo muito ruim, porque ela dá efeitos colaterais, não pode ser usada em todo mundo, porque pode causar doença vacinal, e não é uma aplicação muito legal, porque ela usa uma agulha bifurcada e faz uma lesãozinha ali, meio que escarifica a sua pele para poder colocar essa vacina. Então ela não é uma vacina muito utilizada. A que a gente mais tem utilizado é uma vacina que tem o nome comercial de Jynneos, fabricada pela Bavarian Nordic, né? Que é uma vacina de 2 doses subcutâneas com intervalo de 4 semanas e que pode ser usada em pacientes imunossuprimidos e gestantes também. Essa vacina é a vacina que a gente estava usando quando foram liberadas as doses de vacinas lá em 2022, só que não deu pra todo mundo. Pois é, mano. E aí? E aí, Álvaro, o que a gente precisa fazer pra pensar em vacina pra Mpox? Muito bom. Você sabe que um paciente perguntou pra mim hoje, falou, doutor, eu vivo com HIV. E eu morro de medo dessa Mpox. Aí eu até perguntei pra ele, você sabe o que é Mpox? E ele falou, mais ou menos. Eu expliquei pra ele que era Mpox, até o medo diminuiu quando ele entendeu melhor o que era a doença. Mas assim, eu paro de transar, o que eu faço hoje? Porque assim, o Brasil teve no ano de 2023 49 mil doses. E o Brasil fez o seguinte, vou vacinar quem precisa, quem tem a forma, quem pode evoluir pra forma mais grave. Optou-se por vacinar pessoas que vivem com HIV, com CD4 abaixo de 200, depois subiu pra 350. Só que a gente até tem uma liberação falando de usuários de PrEP pois hoje, mas não tinha mais vacina. Não tinha mais vacina. Quando resolveu vacinar as pessoas com PrEP, olha que problema que a gente criou. Não vacinamos nem segunda dose, porque as pessoas não voltaram pra tomar a segunda dose. Não escolhemos bem o público pra vacinar, talvez. Aí, era uma aprovação emergencial. Depois que a OMS decretou o fim da emergência global em 2023, caiu a aprovação emergencial. Então, nem pôde comprar mais dose. E aí, o Brasil ficou sem vacina, na rede privada não tinha. 2023 foi o ano que a curva achatou de Mpox. Só que no final de 2023 já começou a aumentar. Setembro, outubro, né? E aí, a gente pensa que, na verdade, as coisas estão voltando agora, mas as coisas já estão voltando desde outubro de 2023. Concordo plenamente. A gente viu isso lá, né, Mafê? A gente viu. A gente vai falar que a gente viu com os nossos próprios olhos. Exatamente. A ter caso diário. Porque assim, você passa 4 meses sem atender nenhuma Mpox. E de repente aí, de repente, todo dia da semana tem um caso, pelo menos. Opa! Alguma coisa tá acontecendo. O vírus tá circulando. O vírus tá circulando de novo. E aí a gente começou a ver isso, né? Muito mais frequente. Pois
Pois é, e a gente talvez esse vírus tenha voltado a circular, porque exatamente a gente não vacinou ninguém que a gente deveria vacinar em 2022, 2023. E agora a gente vai ter que correr de novo, ó, essa é a corrida das vacinas de novo. Sim. Ó, de novo, quando a OMS decretou novamente a emergência global da semana passada, aí abre-se a possibilidade de compra emergencial. A Bavária, muito espertinha, ontem eu li, nem sei se é verdade, mas deve ser mesmo que é empenha. A gente fabricou, viu? Tem mais de 1 milhão de doses estocadas de vacina, só vocês comprarem. Aí você fica pensando, de novo, quem vai ter acesso? País de primeiro mundo. Com certeza. Aí até chegar, a gente sente a dor, porque assim, as pessoas ficam preocupadas. Quem a gente deveria vacinar agora? Na minha opinião, usuários de PrEP. O Brasil tem 96 mil pessoas tomando PrEP. Eu vacinaria todo mundo que usa PrEP e pegaria as pessoas que vivem com HIV mais vulneráveis. Vacinaria especialmente HSH, pessoas trans, jovens, abaixo de 40 que têm vida sexual ativa. Talvez eu nem estratificasse por CD4, mas se tivesse, seria bom vacinar pessoas por CD4 mais baixo. Tentaria ter um lote aí de pelo menos mais de 400, 500 mil doses. Faria uma campanha de esclarecimento para a população, especialmente para o público LGBT. Vamos vacinar. A campanha vai começar dia tal. Faria campanhas em lugares estratégicos. Mesmo quando a gente eu tomei a vacina. Você tomou também, acho que foi no Canadá, que a gente tomou no bairro LGBT. Tinha drag aplicando. A gente tem que entender. E foi o que você falou no começo, que a nossa conversa tem que ir para a comunidade LGBT também. Por que a gente não pode levar, por exemplo, a vacina para dentro da sauna, por exemplo? Fantástico! Nos clubes de sexo. Imagina, eu colocaria nas festas de sexo, ali naquele local. Gente, vamos fazer uma campanha de esclarecimento de Mpox, tomar vacina aqui. Não é castrar as pessoas de ter vida sexual, é impedir com ferramentas potentes, com ciência, que elas não peguem doença. E mesmo quem pegar Mpox tomando 2 doses de vacina vai ter um quadro leve e brando de doença. Com toda certeza. Né? Então isso é importante. Precisamos de vacina. O Ministério comprou 20 mil doses da OPAS, pediu emprestado, na verdade, Sim. da OPAS. Não sabemos quando isso vai chegar. Espero que seja logo, mas a gente sempre sabe que tem um atraso enorme disso. A gente tem um medo de fazer. Sim, nós estamos em agosto. Setembro bomba, outubro bomba, novembro bomba. Aí chega em dezembro a vacina quando não tem mais caso. Pois é. Pois é, né? E aí é algo que, obviamente, a pressão popular, ela faz o seu papel, Super, né? super. Mas a gente precisa da opinião de especialistas falando também Sim. com os órgãos públicos da importância que a gente tem Sim. de ter essas vacinas. Não tenha né? dúvida. Porque essas pessoas são pessoas escutadas dentro das suas especialidades e que também têm um papel social dentro desse controle de doenças. A gente né? tem, né, Mafê? Eu acho que desde que eu comecei minha formação como infectologista, eu não enxergava qual o papel que tem, por exemplo, as pessoas falam que a gente é influenciador digital, entra nas mídias sociais. A gente tem um papel super importante, porque pensa bem, de onde veio a comunicação de Mpox para a comunidade? Veio das mídias sociais, Veio de dentro, do governo não veio nada. Veio de dentro. Não veio nada. Aliás, o nosso próprio, a gente tem críticas, assim, críticas pro Ministério da Saúde, por exemplo, PrEP. Pô, a gente faz uma campanha aqui no Carnaval que fala 10 segundos sobre PrEP. E quem fala sobre PrEP? É médico infectologista, médicas infectologistas, pessoas que vivem com HIV. Por que não fazer uma campanha multinacional do Mpox usando essas pessoas? Médicos influenciadores, pessoas, sociedade civil. A gente viu um ativismo no começo dos anos 80 que as pessoas falavam, eu quero antirretroviral, eu vou atrás, eu vou quebrar tudo. A gente precisa ser mais unido também, reivindicar essas plataformas. É pra nossa saúde sexual importa sim, qualidade sexual importa, e não significa castrar as pessoas pra não ter vida sexual, né? Com certeza. E aí, então, pra gente finalizar, vamos falar um pouquinho sobre esse novo surto. O surto de 2023/2024, porque aqui pra gente seria 2024, né? Porque a gente começou a escutar agora, mas isso já tá há um tempinho lá em África, né? Principalmente no Congo, Principalmente no Congo, Então, essa variante, que é a variante 1B, né? Ou clado 1B, é a que tá circulando mais. E foi decretado essa emergência em saúde pública de interesse internacional no dia 14 e no dia 15… a gente tem um caso fora de lá. Meu Deus. Né? A gente tem a Suécia confirmando um caso de uma pessoa que foi pra um país que tem esse vírus circulante e voltou pra lá. E aí, Álvaro, precisa ter medo? Ontem eu vi uma coisa engraçada, que era um navio que veio da Argentina. Ah, é verdade. Essa? O navio está, está em quarentena. Agora, me diz um negócio. No mundo globalizado, como foi a Covid? Né? Tudo bem, Covid é transmissão respiratória, eminentemente respiratória. Foi Wuhan, Lombardia, pandemia em menos de semanas. Mundo globalizado, existe um risco
claro de que essa clade 1 se espalhe pelo mundo, né? O Congo, a gente tem poucos detalhamentos sobre a situação do Congo, mas são algumas províncias onde a gente viu esse aumento explosivo de casos e algumas primeiras tentativas de explicar esse surto no Congo. Primeiro, evolução do vírus. O vírus evolui, ele se adapta, tem até aquelas análises filogenéticas, aqueles gráficos que ninguém entende, cheio, parece um monte de colchetezinho que a gente olha, é horrível entender aquilo. Mas cada um de uma cor diferente. Cada um de uma cor da tese, fica até quase convulsionando vendo aquilo. Mas nada mais é do que a evolução do vírus. Sim. E aí o vírus entra numa área geográfica, por exemplo, no Congo, eles acham que um grupo que talvez tenha potencialmente disseminado isso foram as trabalhadoras do sexo. Agora você imagina, lá no Congo, nessa área, tem uma área de fronteira dessa província com 4 países. E essas trabalhadoras do sexo, elas vão de um canto para outro, inclusive lendo os trabalhos do Congo, falam que elas não dormem, elas trabalham num país e voltam à noite atravessando a fronteira para outro país. E é uma área de mineração, gente. Vamos lembrar do Brasil, Serra Pelada, Rita Cadillac gritando lá. É uma área que tem muita trabalhador do sexo. Sim. Então, talvez, de novo, a gente olhando uma doença que tem transmissão sexual e que a gente não faz nada. E a doença começou a se espalhar para os países vizinhos, mas não foi só isso, né? Foi a gravidade em criança, óbito. Então, todo esse alerta foi tentar entender esse contexto de networking que a gente não sabe ainda qual é o principal networking do Congo que está transmitindo essa doença. Mas deve ter transmissão em criança. Imagina a criança com doença encostando, pele a pele. Deve transmitir. Criança caçando animal, não sei. Talvez possa ter um papel pequeno a zoonose. Trabalhadoras do sexo, sim. A trabalhadora volta, vai morar com a família, encosta ali, pega. Porque eu vi um relato da Unicef, de um cara da Unicef com um megafone no meio de uma tribo no Congo falando: vocês aqui, vocês sabem o que é mpox? Ninguém nem sabe o que é. Então, de novo, a gente falando da falta de informação. Falta de informação para a sociedade, para o movimento LGBT, e falta de informação para a população heterossexual também. Sim, para as pessoas que estão sendo mais afetadas, exatamente, né? Alguém pobre, vulnerável, que não tem comida, que mora numa tribo, desidratado, não tem o que beber, numa guerra civil. Imagina só, você potencializa uma epidemia para uma mortalidade lá para cima. Então, tem que entender melhor o Congo. A OMS fez muito bem de decretar essa emergência, porque prepara os países para uma resposta. O Brasil tem que, de novo, agora não cometer os mesmos erros da primeira vez, ter vacina, ter campanhas para falar de mpox para a população. Para com essa história de ter medo de falar que é transmissão sexual. Sim. Começa a fazer campanha nacional, chama a LGBT para participar dessa campanha, chama a sociedade civil. Então aí a gente consegue construir talvez uma resposta mais articulada. E a própria OMS, num documento da semana passada, colocou uma parte como se comunicar com saúde, sobre saúde LGBT e mpox. Tem que falar. Como fala? De uma forma precisa. Gente, os LGBT são inteligentes, eles não são burros, não. Nós fazemos trabalhos de excelência, lembrem-se sempre disso. Isso é um povo que precisa de comunicação inteligente, assertiva, baseada em ciência, sem criar pânico. E outra coisa que é legal, bota alguém que vive com HIV para se comunicar a mensagem para o mensageiro, né? Eu acho que é legal você usar pessoas que já se comunicam bem sobre o assunto, que já tem gosto popular, apoio popular. Essas pessoas são ouvidas. Lá na PrEP no Peru, o que eles fizeram? A campanha de PrEP no Peru foi basicamente pegar um monte de pessoas da sociedade, influencers, de todas as situações. Homens gays, pessoas trans, pessoas heterossexuais, pessoas pobres, pretas, e cada um representou e começou a falar em rede social sobre PrEP. Hoje o Peru é um dos países que mais prescreve PrEP na América do Sul, porque teve um movimento de engajar várias camadinhas, não só LGBT, porque assim como o HIV é uma doença que, independente de orientação sexual, a mpox também. Sim. Encontrou o nicho na comunidade LGBT, ok, mas olha só, mulheres também podem pegar. Tem casuística de mulher no Brasil e muita mulher que pegou. E não foi só transmissão sexual também. Então tá na hora da gente entender melhor ainda as outras formas de transmissão da mpox, a gente não sabe direito, né? Então, pra dar uma finalizada sobre esse surto atual, o que a gente fala, ele ainda está localizado na região do Congo, mas sim, há possibilidade de transmissão. E o que a gente precisa é, para além das vacinas, a conscientização da população mais afetada sobre sinais e sintomas, onde buscar atendimento, o que elas podem fazer para se prevenir. Saibam que temos muita circulação do Clade 2B atualmente no Brasil. Sim, sim. A gente tem casos, hoje a gente tá vivenciando aí, aproximadamente no serviço onde a gente trabalha, um monte de casos. De 5 a 10 casos por dia de suspeitas de casos. Então, assim, é um número muito grande em relação ao que a gente tinha visto nas últimas semanas. Perfeito. Né? E não dá nem pra gente falar, Mafê, que isso aí é Clade 1, porque a gente nem tá fazendo análise genômica desse paciente. Agora a gente vai começar a fazer. Um detalhe importante, que o pessoal da Fiocruz hoje, até numa apresentação que teve que participei agora na parte da tarde, eles falaram que já chegaram alguns kits que vão ser descritos assim, ortopox vírus. Aí ele vai dizer, não é 2.
Se não é 2, eles vão fazer análise genômica para ver se é 1. Então, o Brasil já está se articulando para fazer uma vigilância, mas saiba que por enquanto não tem indicado 1 e foi o que você falou, Mafê. Claro, 2 tá bombando e aumentando. Então você tem que saber dos sintomas. Se você acha que... Se você tem lá uma quantidade de parceiras sexuais, tem uma vida sexual mais diversa, sabe que talvez possa ser um risco nesse momento. Sim. Essa diversidade. A gente sabe que ninguém tá aqui pra falar e castrar a vida sexual de ninguém. Mas, por exemplo, essas festas de repente, de temática sexual, que você vai e tem atividade com várias pessoas, é uma delícia, mas talvez seja um momento de você dar uma freada nisso, por enquanto, até sentir o que tá acontecendo. Ou se for, talvez prestar atenção no seu corpo, algum sinal que você tem, de uma forma bastante... Por isso que é a informação, né? Por isso que esse podcast aqui é pra todo mundo, não é só pra pessoas da área da saúde, é pra todo mundo aí. Com certeza. Que pode... Replique esse podcast, porque, de novo, a informação da imprensa, que a gente fala de Mpox, ela é totalmente insuficiente. Higienizada é a palavra, perfeito. Então, a palavra é pega higienizada. esse podcast, compartilhe pra todo mundo, pra que todo mundo entenda, replique. E quando a gente conhece sobre uma doença, a gente perde um pouco do medo. Com certeza. Acho que pra gente poder tomar as decisões certas, a gente precisa de todas as informações, independente do nível de conhecimento. Perfeito. Né? Perfeito. E todas as pessoas têm direito de saber sobre isso, principalmente aquelas dos grupos mais vulneráveis. Perfeito. Né? Muito bom. Olha, Álvaro, muito obrigada de verdade por ter participado do podcast com a gente hoje. Eu, em nome do InfectoCast, fico muito feliz e agradeço muito sua participação. E espero que a gente volte a gravar bastante esse episódio. Foi ótimo, muito bom. Só falei que eu sou fã de vocês. Parabéns pela plataforma nas redes sociais, do Instagram, da educação continuada que vocês fazem com profissionais da área da saúde. Eu acho que é algo inovador, é algo que a gente precisa estimular. Uma nova forma de ensinar, uma nova forma de se comunicar. Especialmente nesses assuntos espinhosos, né? Eu sei que não é só IST. Com tem certeza. Um que é bem pior, que é resistência bacteriana. Que é o curso deles que vocês comprem, porque ninguém sabe nada de antibiótico, né? E é uma oportunidade tremenda de falar de medicina de uma forma mais leve, científica. A gente abordou tudo aqui de ciência de Mpox, sem perder a leveza e sem deixar de falar da comunicação social, que é muito importante. E sigam o Álvaro nas redes sociais. O Instagram dele é dr.dr.alvarocosta. Ele sempre tá falando magnificamente sobre diversas coisas da infectologia, principalmente infecções sexualmente transmissíveis, que é o que a gente ama, né, Álvaro? A gente ama, não adianta, a gente é apaixonado por isso. Vamos morrer amando em IST. Gente, muito obrigada. Um beijão pra todo mundo. Beijo! Semibreves, edição de podcast.